Muito bom dia, meu querido. Muito bom dia nessa manhã de domingo, final do mês de maio. E a gente está falando sobre quebrantamento em nossas reuniões de pequenos grupos e sendo desafiados a entender que quebrantamento é mais do que lágrimas, é mais do que emoção, um culto, no louvor. Quebrantamento é um lugar que acessamos, no qual devemos permanecer. Como permanecer nesse lugar de quebrantamento? A gente tem falado aí desde o início sobre esse lugar de rendição, esse lugar de dependência, esse lugar onde nos conhecemos, onde nossa identidade é forjada. Tudo isso a gente tem extraído principalmente da experiência de Davi, né? Quando ele volta a esse lugar a partir de sua dor, a partir de sua aflição, né? Quando o Espírito Santo acha uma abertura no seu coração para trazer de volta coisas que se perderam no meio do caminho, né? Quando o Espírito Santo acha um lugar no seu coração para convencê-lo. No convencimento vem cai a ficha e ele vê o quanto ele estava indo para longe, se distanciando, enquanto ele estava se endurecendo. E nessa hora que ele cai em si, nessa hora que ele percebe o nível da besteira que estava fazendo com sua própria vida, com sua relação com Deus, como isso estava influenciando no exercício do seu ministério, do seu chamado ali como rei, do cuidado vamos dizer assim, como um rei, no sentido de ser um pastor, aquilo que ele tinha entendido a vida inteira a partir da sua experiência com Deus, a sua experiência com o seu trabalho, como Deus relacionou as coisas. Ele, como sendo ali uma espécie de pastor para Israel, ele estava tratando mal suas ovelhas, ele estava roubando suas próprias ovelhas, ele estava usando de forma leviana suas próprias ovelhas. E nesse processo, ele estava se afundando até que, quando ele chega assim a cometer atitudes graves, Natan, o profeta, vai lá trazê-lo de volta, trazê-lo à razão, trazê-lo ao entendimento. Natan é usado por Deus para confrontá-lo, e aí o seu pecado é exposto, e ele, de forma íntima, profunda, é convencido pelo Espírito Santo do seu erro, do seu pecado. Ele é convencido de que precisa voltar. E aí, em meio a esse processo em que ele vai percebendo quão longe chegou, por que ele chegou tão longe, o que ele perdeu, o que ele deixou passar. E aí ele vai clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor algumas coisas importantes. Ele pede para o Senhor que restaure o coração dele, lembrando do que Deus realmente requer de nós, né? E como nós falamos no primeiro estudo, né? Davi, no versículo 6 do Salmo 51, diz: sei que desejas a verdade no íntimo. Sei que desejas que a verdade esteja no íntimo.
Não desejas apenas uma aparência, desejas sinceridade, verdade no íntimo. Então, o Senhor me ensina a verdade, me ensina a sabedoria desde o coração, desde as fontes da minha vida. Provérbios diz, 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, as fontes da vida vêm do coração, do homem interior, do íntimo do nosso ser. É lá no íntimo que o Senhor quer fundamentar a sabedoria, fundamentar e o que é o princípio da sabedoria? O temor do Senhor. A sabedoria começa no temor do Senhor. E Davi está falando, eu sei, Pai, que o Senhor deseja a verdade lá no meu íntimo. E lá no meu homem interior, o Senhor tem buscado me ensinar a sabedoria. Eu fiquei surdo para isso. Eu fiquei surdo para isso. E aí, no versículo 10, ele pede, cria em mim um coração puro. Um coração não misturado, não mesclado. Um coração que seja totalmente teu, né? Renova dentro de mim um espírito estável, firme. Não quero ficar mais de altos e baixos. Quero andar na tua presença sem me apoiar na minha própria força. Eu quero depender do Senhor. No versículo 12 ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Me lembra que o que eu sou em ti, por tua causa. É pela graça que eu sou o que sou. Me faz lembrar que a minha vida começa quando eu entendo quem é o Senhor para mim. Antes eu estava perdido. E se eu abandonar a consciência de que tudo que eu sou por tua graça e por tua misericórdia, eu vou me tornar presunçoso, vou achar que sou capaz de alguma coisa. Veja, Davi está voltando a um lugar de entendimento. Não é só um momento de choro, não é só um momento de tristeza, não é só um momento de lágrimas. É um momento de restauração na sua visão de mundo. Eu não posso ser qualquer coisa fora do Senhor. Eu preciso ser aquilo que fui chamado por ser, para ser no Senhor. Então, esse é um momento de retorno. Sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Eu só estarei pronto para obedecer, eu só estarei disposto e disponível no propósito de obedecer se estiver nesse lugar em Deus, onde eu sou quebrantado, onde eu não sou presunçoso, onde eu não sou orgulhoso, onde eu não sou independente, onde o meu coração está rendido, onde a minha identidade fala do como eu estou agarrado a Ele, conectado a Ele. Enfim. E nesta semana a gente vai falar sobre quebrantamento e adoração. E tudo isso fala do preparo para sermos aquilo que fomos destinados a ser. A Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Aleluia. Nós somos criados para adorá-lo, nós somos criados para louvá-lo, nós somos criados para que a nossa vida seja um louvor a Ele. Nossa vida revele amor a Ele diariamente, 24 horas por dia. Nós fomos criados para girar a nossa vida ao redor dEle. Nós fomos criados para pensar nele todo o tempo e estarmos todo o tempo conectados com Ele. Nós fomos criados para pertencer a Ele plenamente, absolutamente. E todo o esforço do mundo, da carne e do diabo focam exatamente em nos tirar desse lugar, onde pertencemos a Ele, onde somos dele. E Davi, nesse momento de quebrantamento, está voltando a esse lugar.
está voltando a uma experiência de estar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus. E aí, às vezes, a gente tem uma ideia do que é a presença de Deus, do que precisamos fazer para estar na presença de Deus. De repente, muitos crentes podem dizer: eu amo a presença de Deus, e estão traduzindo a presença de Deus como um momento de culto. Talvez alguém pense na presença de Deus como quando há um momento de adoração, ou um momento de louvor, um momento de música muito intenso. E aí a expressão resultante disso é: que presença de Deus poderosa, que presença agradável de Deus entre nós. Bom, Deus realmente está presente no meio dos louvores do seu povo, mas é mais do que isso. É mais do que isso. Davi, quando ele está pensando sobre estar na presença de Deus, ele nesse momento está considerando que estar na presença de Deus é mais do que ir prestar culto. É mais do que simplesmente dar a Deus o que ele mandou que a gente desse. Dar a Deus o que ele pediu que dessemos. Porque Deus instituiu os sacrifícios. Deus instituiu o holocausto, o sacrifício de animais. Esse era o culto, era a oferta de cheiro suave, de cheiro agradável. Quando um israelita sincero ia até o templo de Jerusalém e levava um animal para ser sacrificado, todo aquele cenário que é estranho para nós, no nosso tempo, na nossa geração, na nossa maneira de cultuar, aquele animal sendo morto e passando por um processo ali para representar a gente num contexto de entrega, de consagração, enfim, de morte e ressurreição, para que aquele sangue cobrisse os nossos pecados. Isso para nós é estranho, mas era uma realidade para eles. Era o culto que eles entregavam ao Senhor, um culto que Deus ordenou, um culto que Deus instituiu, um processo que Deus definiu minuciosamente. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver como Deus foi detalhista em todo o processo de abate do animal, de preparação daquele animal para os sacrifícios. Havia alguns tipos de sacrifícios, não só sacrifícios de animais, havia ofertas de cereais, havia outros tipos de ofertas, vários elementos eram usados, havia todo um processo. Mas nessa hora, Davi está olhando além disso tudo. Porque não adianta fazer por fazer, a gente precisa estar com o coração no que está fazendo. E aí, nos versículos 16 e 17, talvez os versículos mais famosos, mais conhecidos desse salmo, diz assim: não te deleitas ou não te agradas, né, de sacrifícios, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Veja aqui, é como se Davi estivesse dizendo assim: Senhor, pequei. Ele fala isso no Salmo: pequei contra ti, somente pequei. Ele fala: pequei contra ti e preciso da tua graça, da tua misericórdia. Transforma o meu coração, me dá um coração puro, renova a minha alegria da salvação e muda de dentro para fora. Sabe, Davi estava querendo dizer assim: tem uma prescrição, tem uma receita para eu retornar ao Senhor. Uma receita, como uma receita de bolo, sabe? Quando você
Errar assim, faz assado. Quando você errar assim, dessa forma, faz cozido, né? Sabe? Tinha uma receita. E aí, eu posso ir lá, Senhor, me apresentar ao sacerdote e levar os animais que o Senhor pede. Posso multiplicar esses animais por 10, posso multiplicar por 1.000, posso multiplicar por 10.000. Eu sou rico, sou poderoso, posso fazer qualquer coisa. Posso ir lá e fazer uma oferta, um sacrifício, uma quantidade de animais que nunca foi feito na história do povo de Israel. Mas não é isso que o Senhor quer. Senão eu daria. Se eu conseguisse agradar o Senhor com animais mortos, eu mataria todos os animais que eu pudesse matar. Não é isso que o Senhor espera de mim. Então Davi está dizendo, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. É como se a gente falasse assim, Senhor, falhei, e o Senhor não está esperando que eu conserte a minha falha sendo fiel aos cultos de domingo. O Senhor não está esperando que eu conserte as minhas falhas levantando as mãos no louvor, ou mesmo fazendo cara de contrito, de quebrantado, fazendo voz de choro. O Senhor não espera que eu conserte o meu afastamento apenas indo na célula. Se isso fosse suficiente, eu estaria dando tudo isso agora, cumprindo tudo isso agora. O que o Senhor espera é que meu coração esteja quebrantado. Se meu coração estiver quebrantado, eu naturalmente vou fazer todas essas coisas. Serei fiel às reuniões da casa do Senhor, porque eu quero estar na comunhão com os santos. Eu quero encher minha vida de propósito que envolve o trabalho para o avanço do reino de Deus. O segredo para que eu volte e permaneça é exatamente eu estar quebrantado e contrito. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. O Senhor pode desprezar e despreza, né, as atitudes vazias. Por exemplo, lá nos primeiros capítulos de Isaías, Deus vai falar para o povo, e não tragam mais esses sacrifícios. Quem disse que eu gosto de comer carne de boi? Quem disse que eu gosto de comer carne animal? Quem disse isso para vocês? Quem disse? Se eu quisesse comer animais, se tivesse fome de animais, desejo por animais, eu ia lá e pegava. Não precisava que vocês me dessem. Não, o que eu gosto é de obediência. O que eu gosto é de um coração sincero. Então ele falou, não tragam mais esses sacrifícios, porque eles estão me enojando, eles estão me enjoando. Davi entendeu isso nesse momento de quebrantamento e falou, não é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Sabe, Davi estava se perdendo disso. Davi foi aquele que disse, uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua casa. Lá no Salmo 27, 4. Mas nesse momento Davi está perdido. Davi está endurecido. Davi está distante, Davi está fechado. Só que nesse momento ele estava fechado, ele estava endurecido, mas nesse momento a palavra confrontou Davi. A palavra profética esmiuçou o coração de Davi. E aí ele está falando, se eu não me tornar um homem quebrantado, eu vou continuar numa trajetória de falhas, erros, e vou seguir me afastando de Deus. Sabe, Deus está desafiando a gente a entender esse lugar de permanência. É um lugar do qual a gente constantemente sai se não estiver atento. Quando Jesus profetiza às igrejas do Apocalipse através de João, ele fala à igreja de Éfeso algo muito interessante. Lá no capítulo 2, no verso 2, ele diz, conheço as suas obras. Está falando para a igreja de Éfeso, uma igreja, uma comunidade de pessoas. Eu conheço as suas obras. O seu trabalho árduo, ou seja, uma igreja que trabalhou
com intensidade, dedicou-se ao trabalho. E a sua perseverança, se eles perseveraram é porque tiveram tribulações, desafios, mas eles avançaram. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Gente coerente, consciente, gente que se firmou na sã doutrina e não se deixou desviar por homens maus. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Vocês têm permanecido firmes, mesmo sofrendo pelo meu próprio nome. Contra vocês, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vocês têm permanecido firmes, mas perderam a paixão. Têm permanecido firmes no trabalho, na obra, na execução daquilo que vocês entendem ser a missão de vocês, o chamado de vocês. Então vocês estão tentando ser igreja. Vocês estão se esforçando para ser igreja. Vocês estão se esforçando para defender o que vocês entendem que é o que eu desejo, o que eu quero. Mas nesse processo de tentar trabalhar e fazer as coisas, vocês não perceberam o quanto começaram a se distanciar de mim. Eu não quero servos, não quero empregados. Servos no sentido de empregados. Eu não quero apenas que vocês trabalhem para mim, eu quero que vocês me amem. Que vocês estejam na minha presença. Que vocês valorizem a minha presença. Não quero que vocês saiam para realizar a obra na igreja sem antes ter passado no lugar secreto e ouvido a minha voz. E conhecido a minha vontade. E permitido que eu compartilhasse com vocês o meu coração. Vocês perderam o primeiro amor. Volta lá. Faz as primeiras obras de novo, com aquele coração, com aquele ardor. Voltem a me amar. Voltem a estar quebrantados. Voltem a estar sensíveis à minha voz. Voltem. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. É esse lugar de quebrantamento. É esse lugar de rendição. É esse lugar de contrição. Esse lugar onde entendemos uma coisa de forma básica, genuína, plena. Não somos nada sem o Senhor. Dependemos dele, precisamos dele. Ele é tudo que nós temos, ele é a nossa vida. Ele é o sentido e propósito de tudo que nós somos. Davi entendeu isso e ele clamou ao Senhor. Deus, o Senhor não quer um culto vazio. O Senhor não quer culto por culto. O Senhor não quer oferta por oferta. O Senhor quer o meu coração. Eu só te dou o meu coração se o orgulho sair de cena. Enquanto eu estou no centro, enquanto o que eu quero está governando a minha vida, eu não vou te dar o que o Senhor deseja. Vou, no máximo, dar aquilo que eu estou disposto a entregar. Um culto de domingo, uma ida à célula, é o que eu estou disposto a dar. Na segunda-feira eu pertenço a mim, terça eu pertenço a mim, quarta eu pertenço a mim, quinta eu pertenço a mim. Em algum momento dessa semana eu vou separar um tempo da minha vida para ir à célula. E domingo eu vou ser fiel e vou separar as minhas noites para estar com o Senhor. Ele quer mais. Ele quer mais. E seria tão maravilhoso se nós entendêssemos que o melhor para nós é dar mais para Ele. É ofertar mais a Ele. Davi estava afundando.
Davi estava se perdendo. Davi estava se sabotando. Mas quando a palavra de Deus chegou ao coração dele, ele se quebrantou e falou: Senhor, tudo que o Senhor efetivamente deseja de mim é que esse quebrantamento não desapareça. É que Ele continue me mantendo nesse lugar, onde eu espero em Ti, dependo de Ti, amo a Ti, acima de todas as coisas. Amém? Que Deus nos leve a esse lugar, Deus nos mantenha nele e que nós sejamos dispostos a dar tudo o que for necessário para não sair desse lugar de quebrantamento. Amém, meu querido? Deus te abençoe. Que essas palavras tenham edificado o seu coração neste mês. Que a célula dessa semana seja uma célula de impacto, de quebrantamento, de valorização da presença do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe nossa igreja, Deus abençoe sua célula. Grande abraço, meu querido.